Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Hoje nós vamos começar, gente, a falar das funções inorgânicas. Beleza? Muita atenção nessa hora. Essa matéria, ela é tão importante quanto ligações químicas. Eu diria que ligações químicas e isso daqui é o primeiro ano. São as matérias-chave do primeiro ano, tá? Então, para começar, quais são as funções inorgânicas? As substâncias foram agrupadas em 4 funções, que são ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então, essas são as funções que nós vamos estudar. Nós vamos começar falando dos ácidos. Claro que vocês já sabem muita coisa sobre ácidos, porque no nosso dia a dia a gente trabalha com várias substâncias ácidas, a gente tem contato com substâncias ácidas. Então, se eu te perguntar como que você reconhece uma substância ácida, de cara você vai falar comigo que ela é azeda, não é? Mas não é só isso. Então, a gente tem, na verdade, 3 definições para ácidos. No primeiro ano, a gente estuda uma dessas definições, que é a definição do Arrhenius. O Arrhenius, ele foi um químico que ele definiu ácido da seguinte maneira. Ácido é toda substância que, em presença de água, libera H+. Certo? Então, o que quer dizer isso? Vamos lá, peraí. Quer dizer o seguinte, que toda substância que em presença de água libera H+. Trocando isso em miúdos, ácido é aquela substância que o primeiro elemento da fórmula dela é o hidrogênio. E quando você joga ela na água, ela sofre um processo que a gente chama de ionização. Essa ionização vai produzir um íon positivo e um íon negativo. Como o H é o primeiro elemento da fórmula, ele é a parte positiva. Então, na hora que você jogar na água, sempre vai haver a formação do íon H+. Então, por isso que ele falou, toda substância que em presença de água libera H+. Então, é toda substância que começa com H, tá? Grava isso na sua cabecinha. Porque vai ser muito importante você... A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a função. Na hora que você bater o olho na fórmula, você vai ter que reconhecer o que é ácido, o que é base, o que é sal, o que é óxido. Então, eu estou te dando a dica principal. O ácido você vai reconhecer porque ele começa com H. E esse ácido, gente, olha só, ele sofre, então, esse processo de ionização. Essa ionização é a quebra
da ligação dele. Então, vou te dar um exemplo. Olha, o HCl, quando ele é colocado em água, como que ele ioniza? Ó, ele quebra aqui, ó. Então, vai ficar H+, Cl-. Vamos entender o que é isso? Olha só. HCl, a gente acabou de estudar essa matéria. HCl. Olha só, eles não vão fazer um par eletrônico aqui? Quando você joga na água, o normal seria essa ligação quebrar e cada um se separar com o seu elétron. É um divórcio, cada um está se separando, está levando o seu elétron. Só que aqui não é assim. A eletronegatividade do Cl é maior. Então, o que ele faz? Ele carrega o elétron do H. Então, a divisão acontece, a ligação se quebra, só que o Cl leva os 2 elétrons com ele. Então, ele acaba ficando o quê? Cl-, porque ele roubou o elétron do H. E o H que perdeu o elétron acaba ficando o quê? H+. Entenderam? De onde veio esse mais e esse menos? É na hora da quebra. Se você tiver, por exemplo, HBr, colocou na água, vai quebrar. O que vai formar? H+, Br-. Se você tiver H2SO4, como que você vai quebrar aqui agora? Ó, agora você tem 2 Hs. Então, ó, vai ser 2H+, mais SO4. Aí você vai saber qual é a valência do SO4. Olha, esse 2 não está aqui à toa. Ele está aqui porque ele é a valência do SO4 que desceu. Então, a valência vai ser SO4 menos 2. Aí vai ter gente que vai ter dúvida e vai falar assim, Patrícia, então esse 4 aqui não era para ser a valência do H? Não. O H, gente, é sempre H+. E para o 4 ser a valência do elemento daqui, teria que ter um parêntese e o 4 do lado de fora. Você está vendo que não tem? Então, quer dizer que o 4 é só do O. Ele não é da estrutura toda, tá? O 2 é do SO4 e o 1 é do H. Então, quebrou desse jeito. Se eu te der aqui, ó, H3PO4, ó, vou pôr na água também. Então, como é que faz? Ó, vou quebrar. Agora são 3 Hs. 3H+, mais, ó, qual que é a valência do PO4? PO4 menos 3. Entenderam? Então, o H é sempre mais 1. Você pode ver que as substâncias são diferentes, mas na hora da ionização, o íon positivo sempre foi quem? O H+. Por isso que a definição do Arrhenius diz que o ácido é toda substância que, em presença de água, libera H+. Tá vendo? Você vai reconhecer desse jeito. Então, no nosso dia a dia, preste atenção, a gente trabalha com muitas substâncias ácidas, a gente faz uso de muitas substâncias ácidas. Por isso que hoje as pessoas têm tantos problemas estomacais. Vocês já viram, por exemplo, um medicamento que é assim, é o boom da farmácia, o mundo inteiro toma, com certeza você conhece alguém que toma, que é o omeprazol. O omeprazol é um medicamento para controlar o refluxo. Por quê? Porque as pessoas hoje, ó, elas tomam muito café, elas tomam muito refrigerante, elas fazem muito lanche. Então, a gente tem uma vida que a gente come muito fast food. Isso faz muito mal para a gente, para o estômago da gente. Faz o estômago da gente produzir uma quantidade de ácido muito grande. Então, ele já tem lá dentro o ácido clorídrico. Você sabe que esse ácido clorídrico, que é esse HCl aqui, ele está lá dentro do seu estômago. Se você pegar ele e jogar na sua pele, vai arrebentar tudo, vai chegar no osso, vai moer. Aí você vai falar assim, ué, Patrícia, mas como que tem HCl dentro do meu estômago? Porque o seu estômago, ele é revestido lá por uma membrana que protege ele desse ácido, dessa corrosão que esse ácido provoca. Mas o que acontece com a pessoa que tem refluxo? A pessoa que tem refluxo, ela produz ácido demais no estômago. Então, o ácido começa a voltar pelo tubo digestivo.
E o tubo digestivo não tem a proteção que o estômago tem. Então, por isso que a pessoa fica com a queimação. Queimação é porque está queimando mesmo, é porque está voltando o ácido e ele queima, machuca todo o tubo digestivo antes de chegar no estômago. Entenderam? Então, por isso que é importante a gente manter uma dieta equilibrada. E as pessoas, ao invés de, não, eu tive refluxo, eu vou mudar minha dieta, eu não vou jantar, por exemplo, porque a gente sabe que a janta, ela pesa muito no estômago, porque a gente janta, não faz atividade física e deita. Então, aquele alimento ali, a digestão dele vai muito devagarinho. Então, não, eu não vou jantar mais, eu vou comer uma coisa leve. Não, é mais fácil a pessoa resolver o quê? Não, eu vou tomar um omeprazol de manhã, em jejum. Então, o medicamento é mais fácil de ser tomado do que a atitude de mudar a dieta. Por isso que a gente está tendo tantos problemas. A pessoa, por exemplo, que tem uma doença chamada bulimia, vocês já devem ter ouvido falar, que é aquela pessoa que se acha muito gorda, né? Ela, depois que ela não consegue, ela come, depois ela vai no banheiro, enfia o dedo na garganta e vomita. Então, o vômito, você pode ver que quando a gente vomita, todo mundo já deve ter vomitado, a gente sente essa queimação, né? Essa ardência no canal da digestão. A pessoa que tem bulimia, como ela vomita muito, ela dá lesões nesse tubo digestivo que são irreversíveis. Esse é o grande problema da doença. Depois ela vai chegar numa certa etapa que ela vai querer parar de vomitar e não vai mais conseguir. Por quê? Porque o estômago dela já está, o tubo digestivo dela já está todo deteriorado por causa da ação desse ácido. Então, a gente sabe que existem ácidos muito fortes, como esse ácido clorídrico. Se você for no mercado, você consegue comprar ácido clorídrico, só que você não consegue comprar ele puro. Você consegue comprar ele diluído, que lá no mercado eles colocam o nome de ácido muriático. É aquele ácido que a gente compra quando você quer tirar aquela gordura, aquela sujeira que não sai com nada. Aí você compra o ácido muriático sai arrancando tudo. No mercado também. Mas ele é diluído em água. Ele não é o ácido puro. E existem ácidos que são fracos, que fazem parte da nossa alimentação, por exemplo. A gente tem vinagre, a gente tem os sucos de frutas, né? Que é o ácido cítrico. A gente pode usar, mas a gente não pode abusar também. Não sei se já aconteceu com vocês. Tem gente, por exemplo, que quando come muito tomate ou toma suco de maracujá, que é muito ácido, dá afta na boca. Então, as aftas na boca também são resultado de acidez muito elevada. Então, essa acidez, ela pode ser alta ou baixa. A gente tem uma escala, gente, chama-se escala de pH. Essa escala de pH, ela serve para medir a acidez ou basicidade das substâncias. Então, essa escala, ela vai de 0 até 14, passando pelo 7, certo? Se você medir o pH da substância e ele der de 0 a 7, significa que a substância é ácida. E de 7 a 14, ela é básica. O HCl do nosso estômago, o ácido clorídrico do nosso estômago, ele tem pH próximo de 1. Quanto menor o pH, mais ácida é a substância. Quanto maior o pH, mais básica. Só que eu não quero que vocês fiquem com a imagem de que, não, o ácido é ruim. A base é boa porque a base neutraliza o ácido. Não. Os dois têm o mesmo efeito. Tem gente que suicida com ácido, tem gente que suicida com base. Tá? O poder de corrosão dos ácidos fortes e das bases fortes é letal, tanto um quanto o outro. Só que na presença do outro, eles se neutralizam.
Tá bem? Então, esse início aqui é esse processo de ionização que eu estou mostrando para vocês. Depois que o Arrhenius fez isso, o que ele fez mais? Olha só. Ele resolveu classificar os ácidos existentes. Então, como que a gente classifica os ácidos? Primeiro, você vai classificar um ácido de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Aí você vai falar assim, Patrícia, o que é um hidrogênio ionizável? Um hidrogênio ionizável, né? Vou escrever ionizáveis, estou falando. O que é um hidrogênio ionizável? Ó, há poucas aulas atrás eu expliquei para vocês, lembra? Que se você tivesse um ácido, na hora de você ligar, fazer as ligações, você teria que ligar. O H liga no o O liga no elemento central. Vocês estão lembrados disso? Por quê? Porque esse hidrogênio que está ligado ao O, quando você quebra a ligação, quando ele ioniza, esse H se solta. Ele é um hidrogênio chamado hidrogênio ionizável. Quando o hidrogênio se liga direto no elemento central, sem passar pelo O, você joga esse ácido na água e o hidrogênio não se solta. Então, a gente chama ele de hidrogênio não ionizável. É muito raro acontecer isso. Vou mostrar para vocês. Então, ó, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer aqui o H2SO4, que eu tinha feito anteriormente aqui no quadro. Se a gente for fazer a ligação dele, lembra para mim, ó, o H liga no O. Então, o H tem um elétron, ligou no O, que tem 6. Fez um parzinho aqui, beleza. O O liga no elemento central, que é o S. O S também tem 6, ó. Beleza, fez um parzinho aqui. Resolveu a vida de quem? Resolveu a vida do H, que ficou com 2. Resolveu a vida do O, que já fez 2 ligações. E resolveu a vida do S, que tinha... Não resolveu não, desculpa. O S tinha 6, fez uma ligação, ficou com 7. Eu tenho outro H? Tenho. Então, eu vou começar o processo de novo, olha. O outro H vai se ligar em outro O. Fez um parzinho aqui. O O vai ligar no S. Agora sim, olha. Resolveu o problema dos 2 Hs, dos 2 Os e do S. Está todo mundo estável. O elemento central, inclusive, já está estável. Só que aqui na minha molécula são 4 Os. Eu só coloquei 2. Então, eu ainda tenho 2 Os aqui, ó, para colocar na minha molécula. O que o S, que é o elemento central, vai fazer? Uma ligação coordenada ou dativa para cada O. Certo? Isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Quando eu pegar esse ácido e jogar na água, esse H está ligado no O, vai quebrar. Esse H está ligado no O, vai quebrar. Beleza? Então, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2. Como é que vai ficar? Ó, 2H, que vão perder os 2 elétrons. Olha, os elétrons deles passam para lá, vai ficar 2H+, mais o SO4, ó, com 2 elétrons ganhados aqui, ó. Então, 2 menos. Por isso que virou assim, tá vendo? E por ele ter 2 hidrogênios ionizáveis, a gente vai classificar ele como um diácido. Aí você vai falar, Patrícia, vou ter que fazer isso tudo todas as vezes? Não. O número de hidrogênios que vem na fórmula é o número de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Então, se eu te der lá, ó, HNO3, quantos Hs ele tem? 1. Então, eu vou classificar ele como monoácido. Ah, é o H3PO4. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Então, ele é um triácido. Ah, é o H4P2O7. Ele tem 4. Então, ele é um tetrácido ou poliácido. De 4 para cima, você pode chamar de poliácido. Tá? Então, mono, di, tri, tetra. Ou poli. Você tem que prestar atenção nas exceções.
naqueles em que o número de hidrogênios da fórmula não coincide com o número de hidrogênios ionizáveis. E quais são eles? Ó, vou te apresentar eles aqui agora. Preste bastante atenção. Vamos fazer a fórmula deles, ó. A gente vai fazer a fórmula do H3PO3, do H3PO2 e do H3PO4. Olha só. Então, ó, aqui. Vamos seguir sempre. Aqui, ó. O H liga no o liga no P, certo? O H ligou no O. Fez um par. O O, que tem 6, ligou no P. O P tem 5. Fez um aqui. Resolveu a vida do H e resolveu a vida do O. Eu tenho outro H? Tenho. Então, vou começar o processo de novo, ó. O outro H se liga no O. Em outro O. E o O liga no P. Então, ó, resolveu os Hs, resolveu os Os. O P não. O P tinha 5, fez 2 ligações, ficou com 7. Eu tenho outro H? Tenho. Mas aí vem o caso da bendita da exceção. Esse último H, não se sabe por quê, ele não se liga no O. Ele se liga direto no P. Diferentemente dos outros. E eu tenho mais um O para colocar ainda, tá vendo? O P já fez as 3 ligações que ele queria. Como eu tenho um O para colocar aqui ainda, o P vai lá e faz uma dativa para esse O. Então, na hora que eu jogo esse ácido na água, entenda, essa ligação aqui vai quebrar, essa ligação aqui vai quebrar. Então, ó, o O vai puxar o elétron do H aqui, o O vai puxar o elétron do H aqui. Agora, essa ligação aqui não vai quebrar, porque esse hidrogênio aqui é um hidrogênio não ionizável. Ele está muito preso e ele não vai sair. Então, apesar de você ter na fórmula desse ácido 3 hidrogênios, você não vai classificar ele como um triácido. Ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, você vai classificar ele como diácido. Abre seu olho, isso aqui é uma armadilha. Quando você jogar ele na água, vai soltar 2 hidrogênios. Então, ele vai ficar 2H+. Certo? Mais. O que sobrou aqui, ó? HPO3. Os 2 elétrons que eles roubaram aqui vai ficar 2 menos. Entenderam? Ó, vamos fazer mais um para vocês entenderem melhor. Olha o caso desse aqui. Esse aqui é pior ainda. Quantos hidrogênios tem na fórmula dele? 3. Vamos começar o processo. Um H liga no O. Beleza, fez o parzinho aqui. O O liga no P. O P tem 5. Belezinha aqui. Ligou aqui. Resolveu a vida do H, resolveu a vida do O. Certo? Tem um outro H? Tem. Tem mais 2 Hs. Mas também não se sabe por que esses 2 Hs não se ligam no O. Eles se ligam direto no P. Então, esse aqui liga aqui, esse aqui liga aqui. Olha só. O que acontece com eles? Na hora que joga na água, eles não se separam. E eu ainda tenho um outro O para colocar, olha. Só que aqui o P tinha 5, já fez 3 ligações, já ficou estável. Como eu tenho outro O para colocar aqui, o P tem um parzinho sobrando aqui, ele vai fazer uma dativa para o O. Na hora de quebrar, gente, olha só. Essa ligação aqui vai quebrar. Esse elétron do H vai vir para cá. Agora, essas 2 ligações aqui não se quebram. São 2 hidrogênios não ionizáveis. Então, ó, quando esse aqui cair na água, como que vai ficar? Vai sair um H+. Olha,
E o que vai restar do lado de lá? Ó, H2PO2. Com quantos elétrons que ele ganhou? 1. Então, vai ficar H2PO2 menos. Viram? Então, apesar desse ácido aqui ter 3 hidrogênios na fórmula, você vai ter que classificar ele como o quê? Olha, monoácido. Ele é um monoácido. E isso é motivo de muita questão errada em prova. Por quê? Olha só, esse H3PO3 diácido. O H3PO2 monoácido. Porque a gente está classificando de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. E não de acordo com o número de hidrogênios que tem na fórmula. Agora vamos ver o último ali, ó, o H3PO4. Um H se liga no O. Beleza. O O liga no P. P tem 5. Ok. Fez aqui. Tem um outro H? Tem. Então, vamos começar o processo. O outro H se liga em outro O. Que vai ligar no P. Certo? Tem um outro H? Tenho. Então, o outro H vai ligar em outro O. E ele vai ligar no P. Tá vendo que os 3 Hs ligaram no O? Então, Patrícia, isso aí não é exceção. Não. Então, olha só, vamos terminar ele. Tá faltando um O para a gente colocar, certo? Que são 4. Como o P já está estável e ele tem um parzinho disponível, ele vai fazer uma ligação da ativa aqui para esse O. Ele vai pegar o parzinho dele e emprestar aqui para o O. Então, na hora de quebrar, ó, vai quebrar essa e vai quebrar essa aqui, ó. Ó, esqueci até de fazer tudo. Vai quebrar essa aqui também. Então, ó, o H perde o elétron dele para o O aqui, o H perde o elétron dele aqui e o H perde o elétron dele aqui. Então, na hora que quebrar, vai formar o quê? 3H mais. O que formou aqui, ó? PO4. Um elétron daqui, um elétron daqui, um elétron daqui. 3 menos. Então, na hora de você classificar o H3PO4, você vai classificar ele exatamente como triácido. Então, por que você está colocando ele aí, Patrícia? Você estava falando das exceções. As exceções, gente, são esses dois aqui. Por que eu sempre coloco esse junto? Porque nas provas, o que eles tentam fazer é te confundir. Você vai para a prova sabendo que as duas exceções são o H3PO3 e o H3PO2. O H3PO3 e o H3PO2. O H3PO3 e o H3PO2. Aí chega lá na prova, o cara coloca H3PO4. Aí você fala assim, meu Deus, ele é monoácido, ele é diácido, ele é monoácido, ele é exceção, ele é... Eu já estou te falando, olha só, abre o olho. O H3PO4 não é exceção. Ele é realmente um triácido. Agora, esses dois aqui, você vai com eles manjadinho lá para você não cair nessa armadilha. Combinado? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, essa é a primeira classificação, tá, gente? Primeira forma de você classificar o seu ácido. Como que a gente vai classificar? Segundo critério para a gente classificar, ó, de acordo com a presença de oxigênio. Por que isso? Ó, o ácido é obrigatoriamente, ele tem que começar com H, certo? Começou com H. Mas ele pode ou não ter oxigênio. Então, eu vou te dar, ó, eu posso ter o HCl, posso ter o HBr2. Os dois são ácidos? São. Os dois começaram com H. Tá vendo? Então, os dois são ácidos. Só que um tem oxigênio, o outro não tem. Então, se tiver oxigênio, você vai classificar como oxiácido. Se não tiver oxigênio, você vai classificar como hidrácido. Ok? Então, hidrácido
não tem oxigênio e oxiácido tem oxigênio. Detalhe, a gente falou que o hidrogênio ionizável é aquele que está ligado no O, elemento central. E se for um hidrácido? O hidrácido não tem O. Então, você vai colocar o número de hidrogênios que ele tem na fórmula. O HCl, por exemplo, como que você classifica de acordo com o número de H? Monoácido. Porque no caso dos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Ok? E a terceira classificação é de acordo com a força. Então, olha só. Na verdade, para a gente saber se o ácido é forte ou fraco, você tem que jogar ele na água e ver qual foi a porcentagem de ionização dele. O quanto dele que ionizou. Então, o HCl, por exemplo, que eu te falei no início da aula que é forte. Quando você joga o HCl na água, percebe-se que em torno de 95% dele ioniza, quebra. Então, o que dá essa característica de ser corrosivo, de ser azedo, é o H+ que forma. E só forma H+ quando o ácido ioniza. Então, se ele ioniza muito, quer dizer que ele é muito ácido, ele é muito forte. Por isso que o HCl ioniza lá 95%. Se eu pegar o ácido acético, por exemplo, que é o ácido que está presente no vinagre, e jogar na água, eu vou ver que 2% dele só ioniza. Então, se 2% dele ioniza, quer dizer que vai formar muito pouco H+. Se vai formar muito pouco H+, ele vai ter poucas características, ele vai ter poucas características ácidas. Entenderam? Mas aí você vai falar assim, Patrícia, como que eu vou olhar na fórmula e saber se ele ioniza muito, ioniza pouco, se ele vai ser forte ou fraco? Então, quando a gente está na prática a gente faz isso. A gente vê quanto que ioniza para saber se é forte ou fraco. Como a gente só tem acesso às fórmulas, eles tiveram que desenvolver lá uma técnica para a gente saber quais são os ácidos fortes, quais são os fracos. Então, agora a gente vai separar os hidrácidos dos oxiácidos, para a gente descobrir quais são os fortes e os fracos. Então, ó, se forem hidrácidos, se a gente estiver falando de hidrácidos, aqui não tem escapatória não, meu povo. Vocês vão ter que dar uma memorizada aqui, ó. Quais são os hidrácidos fortes? O HCl, o HBr e o HI. Só. São só esses três que são hidrácidos, quer dizer, não tem oxigênio e são fortes. Moderado é apenas um, que é o HF. E fracos são todos os outros. Ok? Se for hidrácido, você vai usar esse quadrinho para você classificar em forte ou fraco. Agora, e se for oxiácido, se ele tiver oxigênio? Você vai fazer o seguinte, ó. Eles fizeram a seguinte técnica. Vamos falar, por exemplo, do HNO4. Você vai fazer o número de Os menos o número de Hs. Então, ó, quantos Os que eu tenho aqui? 4. Menos 1H. São 3. 3 é o maior valor que você vai encontrar. Então, esse ácido aqui é um ácido muito forte. Se eu te der lá, ó, o H2SO4, você vai fazer a conta de novo, ó. 4 Os menos 2 Hs. Vai dar 2. 2 é forte. Se eu te der o HNO2, você vai fazer 2 Os menos 1 H. Vai dar 1. 1 significa que ele é moderado. Ou se eu te der aqui, ó, o HClO, você vai fazer 1 O menos 1 H, vai dar 0.
0 significa que ele é fraco. Entenderam? Então, ó, esses valores aqui são determinados. O 0 é o menor, o 3 é o maior. Ah, Patrícia, como que eu faço lá daqueles que são exceção? Ah, boa pergunta, olha só. Vamos voltar aqui em cima, ó. Se eu pegar lá o H3, PO3 e o H3, PO2. Eu acabei de falar que eles são exceções. Então, esse aqui é diácido e esse aqui é monoácido. Você vai subtrair pelo número de hidrogênios ionizáveis. Então, ó, na hora de fazer a conta, você vai fazer 3 Os menos 2 Hs, que vai dar 1 moderado. Esse aqui você vai fazer 2 Os menos 1 H. Ele também vai ser o quê? Moderado.